Que eu vou trazer um outro caso que foi esclarecido pela Delegacia de Homicídios da capital. Que seria interessante até que a gente possa falar, que é o caso do cubano Alejandro Triana Pérez, preso por matar o galerista Brent Siquema, 75 anos, no dia 15 de janeiro, lá no Jardim Botânico. Ele afirmou à polícia que agiu a mando do ex-marido da vítima. Ele disse ainda que o Daniel Carreira prometeu pagar $200 mil, algo em torno de R$1 milhão, para que ele cometesse o crime. A reportagem é do Fabiano Martinez, na tela. O novo depoimento do cubano Alejandro Triana Pérez trouxe uma reviravolta ao caso, que até então era tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Alejandro disse à polícia que matou o americano Brent Siquema a mando de Daniel Siquema, ex-marido da vítima. O cubano disse ainda que Daniel lhe prometeu $200 mil, quase R$1 milhão, para matar Brent. Alejandro revelou que Daniel reclamou do valor da pensão que recebia de Brent e que ele gastava muito dinheiro com festas, garotos de programa e drogas. Segundo o cubano, Daniel também estava preocupado com um novo relacionamento de Brent, o que poderia prejudicar a divisão dos bens no divórcio. A partir do novo depoimento, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio pediram à Justiça a prisão preventiva de Daniel como mandante do crime. Já Alejandro deve passar a responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O cubano foi flagrado por câmeras de segurança da rua onde o americano tinha uma casa, no Jardim Botânico, na zona sul da cidade. Ele estava neste carro prata e ficou 14 horas de vigia até invadir o imóvel. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, o americano foi morto com 18 facadas no peito e no rosto. Brent Siquema tinha 75 anos e era sócio de uma renomada galeria de arte em Nova York. Apaixonado pelo Rio, ele visitava a cidade pelo menos 3 vezes por ano. Brent e Daniel ficaram casados por 15 anos, estavam se separando e travavam uma batalha milionária na justiça. Uma batalha de muitos milhões. Eu vou voltar lá à sede da Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca com o Jackson Silva e também o Dr. Rômulo. É aquela situação, né, Dr. Rômulo? Esse depoimento dele, ele que estava junto ao lado do advogado, foi muito importante justamente para que vocês pudessem esclarecer aquilo que todo mundo perguntava. Vocês já tinham descoberto, né, Jackson Silva, que o autor do crime era justamente o cubano. Mas a quem interessava da morte do Brent? E eu acho que esse depoimento, essa informação passada à polícia, acabou trazendo aí à tona o que todo mundo perguntava. E agora é a polícia pedir a prisão dele preventiva e entrar em contato com o Interpol para ver quais são os trâmites tomados, né, Jackson Silva? Caio, você brilhantemente cobriu essa reportagem com todas as informações, passando inclusive informações exclusivas para o SBT Rio. Doutor, mais uma vez, parabéns aí pela conclusão desse inquérito. Vale lembrar que a polícia já sabe onde está o Daniel, né? Bom, na verdade, esse inquérito, né, Jackson, ele é bom ser ressaltado que o Alejandro foi preso 3 dias após o crime, né? A polícia teve conhecimento do crime dia 15, no dia 18 ele já estava preso, quando tentava fugir do país, né? Ele já tinha destino certo, que era o Peru, estava fazendo essa rota a caminho do Peru e foi preso, né? E a investigação, a equipe da DH, né, a Delegacia de Homicídios, se debruçou sobre esse caso e rapidamente nós conseguimos colher elementos que indicavam, né, a prática de um homicídio, indicavam a prática de um homicídio praticado a mando, né, de uma outra pessoa. E o Alejandro chegou a dar um primeiro depoimento que foi completamente fantasioso, irreal, inverídico. Mas assim que ele foi orientado pela defesa técnica, né, Jackson, ele teve noção do que existia, né, em desfavor dele. E ele resolve então dar um segundo depoimento, que foi colhido na semana passada, na terça-feira passada. Esse depoimento ele foi reforçado por diversas outras provas que a polícia conseguiu amealhar, né, conseguiu trazer aos autos, conseguiu comprovar, né, de forma que restou indubitável, restou inequívoca a participação do ex-marido da vítima, do Daniel Siquema, né, e a investigação agora se deu por encerrada com o pedido de prisão dos dois, né.
Infelizmente, essa informação vazou, né? A gente pretendia aguardar a expedição do mandado judicial para que nós pudéssemos efetivamente tentar, né, cumprir essa cautelar, mas infelizmente houve esse vazamento aí. E o que eu posso relatar para você é isso, né? Os autos estão com a Justiça, o Ministério Público já ofereceu denúncia e agora a gente está aguardando a manifestação do juiz para que possa prosseguir com os trâmites legais aí e tentar, de fato, prender o Daniel, né? Sobre essa comunicação entre o Alejandro e o Daniel, ele chega a falar que conseguiu cumprir o objetivo que matou a vítima? Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes da investigação, né? Mas eu posso adiantar o seguinte, que a gente conseguiu comprovar que eles se falavam, que o Daniel mandava dinheiro para o Alejandro, que o Daniel enviou a chave da casa, né, do apartamento, da casa do Brent para o Alejandro. Tudo isso ficou cabalmente comprovado nos autos. Inclusive, o Daniel fornecia diversas informações para o Alejandro acerca da rotina da vítima, né? Então, tudo foi meticulosamente programado com pelo menos 6 meses de antecedência, né? Isso tudo está nos autos, está provado. Eu só não vou entrar em detalhes aqui porque a gente ainda tem algumas coisas para resolver, né? Principalmente essa questão do mandado de prisão, para que, de fato, esse mandado seja cumprido, né? É possível considerar que o Daniel esteja foragido ou não? Nesse momento, né, enquanto não houver o decreto prisional, a situação dele permanece íntegra, né? Ele só vai passar a ser foragido quando a Justiça, de fato, expedir esse mandado de prisão e esse mandado de prisão for validado pela Interpol, né? For expedido o alerta vermelho para que a difusão vermelha para que esse mandado seja considerado válido fora do Brasil, né? Caio? É verdade, sabe, Jackson? Eu acho que foi um crime brutal. 18 facadas dadas ali no Brent. Eu me lembro quando cheguei ali, todos os colegas da imprensa estavam assustados com o que tinha acontecido. Né? O turista que tinha trazido para cá $50 mil, que ele tinha adquirido um apartamento na Zona Sul e parte desse dinheiro seria para comprar móveis e outros objetos de arte também para esse novo empreendimento dele aqui, né? O apartamento que ele comprou. Logo depois ele ficou sabendo que só esse criminoso, o cubano, ficou na porta da casa dele 14 horas monitorando os últimos passos dele. A gente chegou a acreditar que ele poderia estar com alguém ali ajudando o monitoramento, mas ele pegou esse carro em São Paulo, com um amigo, veio para cá, cometeu o crime, voltou, trocou de carro e tentava fugir quando, nesse trabalho aí de Polícia Civil do Rio, de Polícia Rodoviária Federal, lá em Minas Gerais, que eles conseguiram chegar ao criminoso que fez esse ato, vou te falar, de barbárie. Porque foi uma violência horrível, horrível, contra o Brent, que tinha 75 anos. Então, automaticamente, essa investigação foi importante para mostrar que a polícia não estava brincando ali. Todos os indícios foram deixados e os nossos comentaristas sempre falam aqui, e o doutor também pode falar, doutor Rômulo, a gente fala o seguinte, né? Todo local do crime ele fala. A vítima também fala. Então, pelo número de facadas, o que foi deixado em cima da cama, porque o telefone celular dele foi deixado em cima da cama. A primeira pessoa do SAMU que chegou lá descobriu que o rosto dele foi tapado com uma toalha. Na chegada da Polícia Civil não estava, mas o pessoal do SAMU confirmou que estava tapado. Ou seja, a vítima conhecia o agressor. E eles tinham uma relação de amizade, porque ainda no ano passado, em agosto, né, eles tinham se encontrado aqui no Brasil. E também lá fora, quando o Alejandro fez segurança para ele em dado momento em que ele precisava. Então, doutor, esse criminoso também conhecia muita coisa da vida da vítima, não é verdade? Exato. Na verdade, e acima de tudo, né, os detalhes principais e que levaram, de fato, o Alejandro a vir ao Rio, né, a fazer esse monitoramento, fazer esse levantamento, todos esses detalhes foram passados e eram passados pelo Daniel, né? A vítima, o Alejandro, né, o cubano, ele não tinha como ter acesso a essas informações a não ser pelo Daniel, né? Então, a gente acredita que a investigação foi exitosa nesse sentido, né, em demonstrar, de fato, a execução do crime por parte do Alejandro, né? Realmente foi preso 3 dias depois do crime, enquanto tentava se evadir, e 20 dias após a prisão dele, né, na data de quarta-feira, agora anteontem, a Delegacia de Homicídios encaminhou então esse inquérito relatado, com esse pedido de prisão preventiva de ambos, para que a Justiça aprecie e, de fato, possibilite que eles sejam presos, né?
E doutor, não só ressaltando a rotina, mas ele também era bancado pelo Daniel, né? A investigação comprovou, como eu disse, que o Daniel, durante o tempo do planejamento do crime, ele ficou bancando, então, né, fazendo regulares depósitos para o Alejandro, para que ele pudesse se manter, né, subsistir, e para que ele também providenciasse algumas coisas que seriam importantes para a prática do crime, né? Esse dinheiro tem essa serventia, segundo o próprio Alejandro declara, e segundo foi comprovado nos autos. Doutor Rômulo, obrigado por sua participação aqui no SBT Rio. Parabéns a toda a sua equipe, ao doutor Alexandre Ergi e também ao doutor Cury, do Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa. Foi um brilhante trabalho desenvolvido ali para que tanto o autor do crime fosse preso, como o autor intelectual desse homicídio pudesse ser identificado, né? Para que daqui a pouquinho ele seja preso lá nos Estados Unidos, ou se já tiver fugido para Cuba, enfim, mas seja trazido para cá para que possa cumprir essa pena que com certeza vai durar muito tempo. Parabéns também, Jackson Silva.